Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Everaldo Júnior, sou técnico de campo, faço parte da equipe de ATER do Estudo Mãe Terra. Meu nome é Priscila, eu sou engenheira florestal, faço parte aqui da equipe de assistência técnica do Instituto Mãe Terra. Olá gente, eu sou Gelli, faço parte da equipe do Instituto Mãe Terra, que atua aqui na Costa do Descobrimento. Na nossa videoaula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o café. E para apresentar a comunidade Frutos da Terra, que é o local da nossa videoaula de hoje, eu vou convidar o ACR Elisan. O nosso convidado é Elisan, eu vou pedir para ele se apresentar e ele falar um pouco dessa comunidade que a gente está hoje, onde a gente vai fazer a nossa videoaula. Seja bem-vindo, Elisan. Obrigado, Gelli. Eu sou o Elisan, ACR aqui da comunidade Frutos da Terra, agente comunitário rural, e a gente estamos aqui na propriedade do senhor Sivaldo Ferreira, que é beneficiário do projeto Bahia Produtiva. E assim, o nosso projeto aqui é o investimento para uma unidade de beneficiamento do café Conilon. Então, a gente tem a matéria-prima, né? Como se pode ver, Gelli, nas visitas estão podendo ver. Então, assim, a gente tem muito essa necessidade de ter uma unidade de beneficiamento do café Conilon aqui na comunidade, que vai ajudar muito os beneficiários e vai ajudar também no desenvolvimento da comunidade e da região. Então, como a comunidade já tem esse projeto, o objetivo nosso hoje é falar um pouco desses cuidados que a gente vai ter com o café. Então, tanto o Júnior como a Priscila, eles vão estar produzindo essa videoaula. Vamos lá, galera? Então pessoal, nessa videoaula de hoje, né, vocês cafeicultores que vão estar assistindo, a nossa equipe vai mostrar algumas dicas importantes, né, para vocês estarem dando manutenção, né, no cafezal de vocês aí, com algumas dicas de manejo cultural, né, roçagem, Desbrota, capina, manejo de adubação, entrelinha e outras coisas. Nós vamos começar, né, filmando e mostrando também a diagnose de algumas doenças para facilitar o agricultor estar identificando dentro do plantio dele quais são as principais doenças ou pragas que estão acometendo ali, causando injúrias no plantio. Como também dicas em relação a isso que o Júnior falou, né, todos os tratos culturais do café. Para iniciar aqui, a gente pode ver que a gente está numa entrelinha que a gente fala, né, que é esse espaço entre uma linha e outra do plantio. E esse espaçamento é indicador de muitos dos tratos culturais que o agricultor vai fazer. Então, por exemplo, se ele quer fazer uma colheita mecanizada ou vai fazer uma roçagem mecanizada, uma capina, ele tem que se atentar ao tamanho que ele vai precisar de passar o equipamento aqui e também o inverso. Então, se o agricultor vai fazer uma colheita manual ou ele quer aproveitar mais o adensamento do espaço, ele pode diminuir a linha. Em relação a esses fatores, a gente sabe que quanto maior a linha, ele tem um espaço maior para estar cultivando outras coisas, como também, se ele não cultivar, ele vai estar deixando aí espaço para que o mato cresça de uma forma mais espontânea. Então, é importantíssimo que ele se atente aí ao tamanho da linha, o tamanho da entrelinha, para facilitar o manejo, tanto dele estar utilizando o solo com outros cultivares, né, em consórcio com o café, quanto para evitar aí a mão de obra em relação à roçagem, que a gente sabe que o café, ele exige aí que a gente tenha esse cuidado para não deixar, né, a saia dele debaixo aí do mato. Então, por exemplo, a gente vê que aqui o agricultor tem mantido, né, a roçagem manual, ele não utilizou Andap ou algum outro herbicida aí para fazer a limpeza, o que é excelente. A gente sabe que a utilização desses herbicidas para limpar, eles matam a microbiota do solo, o que atrapalha a nutrição do nosso cultivo principal. E tem uma diferença entre o tamanho da linha. A gente vê que essa linha aqui, a entrelinha está um pouco menor, até o desenvolvimento da erva daninha ou do mato espontâneo foi um pouco menor. A gente vai ver agora na linha de cima aqui, o espaçamento estava um pouco maior e a gente vê que a incidência de sol acaba fazendo com que o mato surja com maior intensidade. Então acaba o agricultor tendo mais trabalho na capina. Aproveitando também para falar sobre a substituição de mudas, né? Quando tem dentro do plantio uma área que a muda
perdeu, né, ou morreu por algum motivo, é importante que o agricultor faça a substituição para garantir a continuidade do plantio. Então, essa linha aqui, essa entrelinha, a gente pode observar, né, o agricultor falou que a roçagem foi feita na mesma época, porém, aqui provavelmente a incidência de sol e luz, como é maior, o tamanho da entrelinha ficou maior, a incidência de ervas espontâneas e ervas daninhas foi maior do que na linha de baixo. Então, assim, não só como o café, né, mas como todas as culturas, a gente lembra que a nutrição, a qualidade, o quanto que aquela planta está vigorosa, saudável, está diretamente relacionado com a nutrição, né? Uma planta saudável, ela não tem doença, ela evita ataque de pragas, ela se mantém protegida, né? A própria camada da folha tem a sua proteção. E uma planta desnutrida ou em seca, né, com falta d'água, com uma luminosidade inadequada, que esteja faltando luz, ou se a espécie gosta de sombra, esteja faltando sol, esteja faltando sombra, isso vai prejudicar o desenvolvimento da planta. Então, principalmente quando a gente fala em manejo de doença, manejo de praga, a gente tem que pensar que o primeiro passo é nutrir a planta. Uma planta bem nutrida, ela vai evitar esse ataque de pragas e doenças. Então, passada essa parte, né, da gente fazer essa nutrição adequada para o desenvolvimento da planta, a gente passa de diagnosticar a doença e a praga de uma forma correta, para evitar de estar fazendo aí um manejo adequado ou pior, né, de estar utilizando alguma coisa e que não combata aquela doença específica. Então a gente vai dar uma andada agora aqui pelo plantio e a gente vai estar filmando de perto as diagnoses que a gente encontra, tanto na folha quanto no fruto e também no caule do café. Então, pessoal, como a Priscila falou, né, sobre nutrição de planta, né, às vezes a planta, né, ela dá uns sintomas de desnutrição, né, a folha fica amarelada, né, como vocês podem ver aqui, ó, amarelada, né, tem uns sintomas aqui de doenças, você pode ver aqui, essa doença aqui é olho de pombo, né, que a gente chama aqui na região, mas às vezes essa doença só tá aqui porque a planta ela tá desnutrida, né, por isso é a importância da gente estar nutrindo essa planta. Mas como é que a gente faz essa nutrição dessas plantas, né? O indicado e o certo que a gente indica para o produtor é estar fazendo análise de solo, né? Para estar aí diagnosticando o que esse solo está precisando. Se esse solo estiver pobre e a sua planta, né, estiver no período de florescimento, né? De formação de fruto, de chumbinho que a gente fala, né? Às vezes essa planta ela não vai ter comida, digamos assim, né? Comida, um nutriente para estar aí formando esse fruto e às vezes fica uma competição, né? Ou a planta emite o fruto ou ela se protege da doença. Então é importante a gente estar fazendo essa análise de solo para estar detectando e estar adubando essa planta de forma correta e assim nutrir essa planta. Então, principalmente as doenças do cafezal, né, do cafeiro aí, a gente sabe que elas têm uma correlação com a deficiência de micronutrientes. Então, uma adubação correta, ela ajuda muito no controle, principalmente de algumas doenças fúngicas e alguns tipos de ácaro, que a planta estando mais susceptível, né, mais vulnerável, esse micronutriente ele vai suprir essa dependência da planta de se desenvolver e se proteger. Então, vamos dar uma caminhadazinha aqui nessa plantação. A gente está mostrando para vocês, né, as principais doenças que tem aqui na comunidade Cruz da Terra. Então, uma coisa importante na hora da gente identificar se é doença, se é praga, é isso que a Júnior falou. Às vezes um sintoma se confunde, né, como uma desnutrição, a gente acha que é uma doença. Então aqui, ó, a gente vai pegar aqui, por exemplo, as folhas, e a gente consegue identificar, por exemplo, quando é uma mancha fúngica, provavelmente alguns estão na superfície foliar. Então a gente consegue tirar, né, e ver ela saindo. Algumas estão na intrafoliar, que a gente fala, que ela está embaixo da folha. Então a gente não vai conseguir ver a olho nu. Então tem algumas dicas aqui em relação
a ferrugem, que a gente pode estar vendo ela aqui na superfície da folha, como também a gente pode olhar contra a luz e estar observando aí os pontinhos de ataque nessa folha. Então é importante o agricultor estar sempre olhando para o plantio dele. Fala aí, Deus. Aqui a gente está vendo a incidência de bicho mineiro, né? Muitos dos agricultores eles não conhecem a doença, então é importante o agricultor ele se aprofunde na doença, né? Na doença dos cafezais, que é a cultura que ele trabalha, para ele, quando ele estiver na roça dele, saber que doença é. Vocês podem ver, né? Já tirei algumas folhas aqui, ó. Essa planta ela tá com bicho mineiro. Como é que a gente sabe? Ele faz um casulo na planta, ó. Uma mariposa, ela vem, deposita o ovo aqui, aí forma uma largatinha que fica aí andando na planta. Aí faz essas galerias aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Aqui ela já saiu. Então é importante o agricultor estar atento às doenças da sua plantação para estar aí agindo de forma correta. É importante também o agricultor saber que existem algumas doenças que são oportunistas, né? Alguns tipos de aranha que estão morando aqui na folha, mas que não se alimenta da folha nem da seiva. Nesse caso, ele não vai ter uma intervenção na nossa produtividade, ele é realmente oportunista. É diferente de uma doença aí, de um animal, um inseto que suga ou se alimenta da planta do nosso cultivo principal, né? Então aqui, ó, a gente pode ver também alguns tipos de animaizinhos, né, insetos que atacam. Aqui a gente pode ver um ataque de cochonilha dentro aqui dos frutos do café. Quando você abre, você pode ver até ele andando ali, ó. Vamos ver se eu... Isso, viu? Ó. Então vocês podem ver, ele tá aqui, ó. Ele ataca principalmente as partes que são mais úmidas, né, que estão entre ali os frutos. Então é importante a gente identificar o que está causando o nosso dano, o nosso sintoma, para não utilizar aí de forma inadequada algum defensivo ou até mesmo ter um prejuízo econômico e utilizar algum produto que não é necessário. Pessoal, aqui nós temos mais um pé de café que está com uma doençazinha, né? Que aqui na região é conhecido como olho de pombo. Então se você agricultor não sabe identificar essa doença aqui, ó, que dá um olhinho na folha, né? Pode ver que aqui tem mais aqui, ó. Isso é uma doença fúngica, né? Um fungo que sempre acomete aqui a região, né? Ela junto com a ferrugem é um dos principais agravantes aqui da cultura do café. Então, pessoal, outra praga que é muito importante a gente estar identificando na cultura do café, né? É a broca do café. Aqui a gente encontrou uma broca aqui, né? Tá aqui, ó. Aproxima aí, né, para eles perceberem. Aqui, pessoal, tá vendo esse buraquinho aqui? Deixa eu arrancar o fruto para mostrar. Aqui, ó. É um buraquinho mesmo que a broca faz, ó. Essa é uma das principais pragas, né, que tem na cultura do café, porque a broca, né, se tiver muito infestado, ela vai fazer esse buraquinho aqui em vários frutos. Aí você vai ter uma perca muito grande de produtividade. Então essa aqui é a praga que o cafeicultor tem que ficar de olho, né? Que é a broca do café. Então, pessoal, o monitoramento da broca deve ser iniciado na época de trânsito, né? No acasalamento, que coincide com o período do 3º ao 5º mês após a primeira florada. Então você, né, que é cafeicultor, né, tem que ficar atento aí à primeira florada. Que aí é o período que a broca vai continuar, o besourinho, né, da broca vai começar a voar, fazer as revoadas e tá fazendo aí o furo no seu café. Então é importante que você, né, veja aí a época de florada, da primeira florada e tá aí fazendo esse monitoramento para tá vendo se a broca já tá atacando ou não. Se ela começar a atacar, aí você já vem com a intervenção, né, com os agroquímicos aí. Então é importante, né, você que é cafeicultor, tá atento aí. Deu a florada, aí você conta 1, 2, 3, do 3º mês ao 5º mês, é importante estar fazendo
esse monitoramento, porque se aparecer a broca, é importante que o cafeicultor, né, você que é produtor de café, já venha aí com as intervenções. Então a gente tentou aqui, né, fazer nesse olhar externo que a gente fala aqui, de passar em plantas, fazer uma diagnose, né, para mostrar para vocês essas principais pragas e doenças que acometem o cafeeiro. Então, agora a gente vai detalhar a importância de diferenciar e saber corretamente o que é cada uma delas, porque o combate não é o mesmo para cada tipo de doença ou de praga. Então a gente considera aí praga aqueles insetos ou pequenos animais, micro-organismos que atacam a planta e causam ali injúrias, que sintomas como corte da folha, perfurações, come a raiz. Então são injúrias causadas por pragas. E doenças são aquelas que acometem as plantas no sentido de uma doença fúngica, uma doença bacteriológica. Ela atinge o sistema da planta e desenvolve uma doença que apresenta sintomas. Esses sintomas da doença também envolvem características foliares, mas não é um ataque, é diferente da praga, né? A praga vai vir aqui de externo e atacar a planta. Então a doença, né, ela já infectou a planta, se infestou e está ali apresentando esses sintomas. Então podem ser bactérias, fungos, que estão ali e se desenvolveram, né, ou no sistema, ou na superfície da folha, ou dentro da folha, ou na própria seiva da planta. Então, pessoal, como você falou, existe uma diferença entre doença e praga, né? Praga é um bichinho, né? Basicamente é um bichinho, como o ácaro, a própria broca do café, né? Que faz um furinho no fruto, né? E causa esse dano, né? E a doença é causada por um fungo ou por uma bactéria, né? Como a ferrugem, né? Vou estar deixando na tela aí a foto da ferrugem, que é um fungo que ocasiona aí, né, o amarelecimento da planta, né, das folhas, causa aí perca de produtividade, né, perca da fotossíntese da planta, e ocasiona aí grandes danos econômicos. Como o Júnior falou, o que a gente está evitando aqui é que a doença ou a praga cause um dano econômico na nossa lavoura. Então a gente vai ficar atento para que ela sempre esteja abaixo de um nível que cause prejuízo. Por isso é importante, na hora da decisão, o agricultor fazer o diagnóstico correto e saber a quantidade e a infestação daquela praga ou doença que tem no plantio dele. Então, para isso que a gente indica a gente fazer o manejo de pragas, o manejo integrado de doenças, que ele vai estar avaliando ali desde condições climáticas, irrigação, seca, adubação, não somente está olhando para a doença. E depois que ele já fez esse diagnóstico e viu que a doença está num grau de infestação que precisa de ter uma intervenção, no caso a gente vai estar usando aí uma técnica, uma poda, ou o próprio defensivo, algum agrotóxico mesmo para combate dessa doença, em caso necessário, ele vai ter que usar o diagnóstico correto, porque, por exemplo, não é o mesmo agrotóxico que vai matar o fungo que vai matar a bactéria, não é o mesmo que vai matar o fungo que vai matar aquela broca, ou a cochonilha, ou outro inseto que esteja atacando. Então é muito importante que o agricultor, na hora de tomar essa decisão, ele esteja com o diagnóstico correto, para não estar gastando aí, investindo dinheiro num produto que não vai resolver o problema dele, além de trazer um prejuízo, né, para o meio ambiente, para o solo e para o plantio dele, ele vai ter um prejuízo no bolso, porque vai estar usando uma coisa que não vai resolver o problema. Outra coisa importante que o agricultor, né, tem que ficar atento é a época específica que essa doença vai atacar a sua plantação, porque não é o ano todo que a broca do café vai atacar. O produtor está atento que existe aí uma data específica do ano que essa doença vai estar ocorrendo aí com mais frequência na sua lavoura. Estou aqui com a colinha aqui que eu vou passar para vocês, né? Já de timão. A ferrugem, ela começa a atacar em novembro e vai até junho do ano que vem, né? No caso, começou aqui em novembro, ela vai até junho do ano que vem. Então, o agricultor ele tem que ficar atento a esse período. E antes desse período, né, antes de novembro, ou no começo de novembro, ele está aplicando aí um fungicida à base de cobre para ir protegendo essa planta, essas folhas, para evitar aí que a ferrugem, né, comece. Outra aqui que eu estou aqui, né, com a colinha, é a broca do café, né? A broca do café ela começa em outubro e vai até abril do outro ano. Então o agricultor tem que ficar atento aos períodos
que essa praga ou essa doença acomete na produção. Né? Você que é produtor, está atento a essas dicas, né? Para estar combatendo com mais eficácia essas doenças no período adequado, no período certo. Para a gente não estar também jogando um dinheiro fora, né? Aplicando agroquímicos, que é caro, em períodos que a doença não estará lá. Então, gente, vou fazer uma observação importante em relação a essa diagnose, né? O que está infestado no nosso plantio. Que a gente fala quando fungicida preventivo, por exemplo, ou sistêmico, ou frequência de dose de utilização, é lembrando que a gente não vai estar aplicando fungicida como preventivo se não tem indicação ou indício daquela doença na região ou nada do tipo. A utilização do agrotóxico como preventivo é caso tenha incidência num vizinho, por exemplo, naquela área já tem um histórico de recorrência da doença. Então, todos isso são fatores que devem ser observados antes da tomada de decisão. Então, né, aí vocês conseguiram ver a importância e a relevância que tem, né, para o agricultor estar fazendo aí o manejo correto, a utilização correta e o diagnóstico correto do que é doença, do que é praga e se aquilo realmente está causando prejuízo no plantio dele. Porque também não é todo ataque que a gente vai estar aí fazendo uma intervenção de combate. Às vezes a própria nutrição vai suprir com essa necessidade e a planta volta a ficar sadia. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? E façam aí no plantio de vocês essas práticas aí de monitorar, né? Monitorar que doença é, aplicar o fungicida, né? Para estar aí combatendo de forma correta a doença. E que nem o Júnior falou, né? Tanto a importância da época correta e a utilização correta da gente não ser invasivo no nosso próprio plantio, né? Com o diagnóstico correto, a gente só vai estar aplicando aquilo conforme a necessidade.